Como se comunicar com amor, para você ter um relacionamento saudável com a pessoa que você ama. Em primeiro lugar, como, pessoal? Eu descobri há algum tempo um livro que eu gosto muito, vou até mostrar aqui para vocês. Ele chama As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Esse livro é uma leitura que eu recomendo muito, porque eu li ele antes de casar ainda, e foi muito bom, porque eu estava ainda no início do relacionamento, e já ajudou muito para que eu pudesse aprender a comunicar o amor. Primeiro, vamos explicar o que é comunicar o amor, Gislene. Comunicar o amor é você saber falar na linguagem que o outro entende. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos sendo claros na nossa comunicação e o outro tá ali frustrado, chateado, se sentindo não compreendido, e aí, em contrapartida, a gente também às vezes fica chateado porque pensa, não é possível que ele não entende ou ela não entende. Gente, muita calma nessa hora. Então, a comunicação com amor, ela vai ajudar, então, nós termos sabedoria, sabemos escolher bem as palavras e conseguimos encontrar a linha de comunicação entre nós e a pessoa que nós amamos, para que nós possamos, então, desenvolver um relacionamento harmonioso, em paz, tá certo? Então, esse livro, quem aí já leu? Fala, eu já li, Gislene. Olá, Isaías, boa noite, Patrícia. A Paty falou, né? Eu amo esse livro, que bom. Esse livro é muito bom, gente. Anota, tá? A dica depois, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. O interessante é que também essa obra tem as 5 linguagens do amor das crianças e também as 5 linguagens do amor para jovens solteiros. Então, se você quer, depois que acabar essa live, saber mais sobre o assunto, vocês podem procurar do mesmo autor, o Gary Chapman. Procurem essas outras obras que vai dar uma base muito interessante para vocês. Mas eu vou fazer aqui um resumo, que nosso tempo é pouco, né? Um resumo por que eu estou sugerindo essa obra e o que ela ajudou na minha vida. Para a gente se comunicar com amor, então é importante a gente entender que existem linguagens. Por exemplo, se você for em um outro país que não fala o português, você só vai conseguir ser bem compreendido se você falar naquele mesmo idioma, certo? Ou seja, passa por um código, por uma linguagem. E para você ter um relacionamento saudável, a comunicação ela entra então como uma grande aliada se você souber decodificar o código, você descobrir a linguagem certa que vai gerar a interpretação certa na pessoa que te escuta. Então, no caso do amor, que o autor Gary Chapman explica, que existem 5 linguagens principais. A primeira linguagem vou até aqui ler, que eu acho interessante para vocês. Vou colocar aqui na sequência que ele fala mesmo. Então, a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. O que são as palavras de afirmação? A gente falou muito isso em outras lives, que é sobre a validação. A validação é você reconhecer as virtudes do outro, é você elogiar o outro por quem ele é e também por aquilo que a pessoa faz. Então, enquanto eu for falando das linguagens, vai pensando aí quais são as suas linguagens e quais são as linguagens da pessoa que você ama, da pessoa que você se relaciona. E lembrando que aqui eu tô falando hoje, né, nesse foco da linguagem para casais, mas esse material, ele é de um pesquisador, um antropólogo, ele e conselheiro também matrimonial, mas ele é muito rico para trabalhar em família, para você se comunicar bem com seus pais, com seus irmãos, com seus parentes, tá? Então, vocês podem também abranger um pouco mais essas linguagens. Palavras de afirmação, então. Segundo, a segunda linguagem do amor, então esse código que a gente tem que aprender para conseguir se comunicar bem com o outro, é tempo de qualidade. O tempo de qualidade por si só já fala, né? Mas mais do que você estar perto da outra pessoa, é você realmente estar conectado com ela. Quer ver? Vou chegar aqui pertinho de vocês, é você estar no olho a olho com essa pessoa. Enquanto ela fala, quando ela fala, quem tem essa linguagem do amor, aí vai poder falar, Gislene, é o meu caso, que você quando se comunica, você gosta que a pessoa olhe nos seus olhos, porque aí você sente que ela
tá ali concentrado, aquele momento é de vocês. Então, esse é um exemplo que o autor dá sobre a linguagem do tempo de qualidade. A terceira linguagem do amor, sobre os presentes. Os presentes, o nome também já diz, né? É você fazer uma surpresa para a pessoa, descobrir aquilo que ela gosta, presenteá-la com algo que vai fazer ela feliz, e não necessariamente algo de um valor caro financeiro, mas aqui o valor está no dar, no presentear. O valor para essa pessoa, para ela se sentir amada, então é por meio dos presentes. E a outra linguagem, atos de serviço. Nessa linguagem, até já que cito, né, o meu esposo Marcos, que eu vejo que ele tem muito dessa linguagem. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, como é que você pode identificar a sua linguagem para você conseguir, então, se conectar com o outro pela comunicação na linguagem do outro, tá? Daqui a pouco eu dou esse exemplo para vocês. Então, os atos de serviço é essa questão que a pessoa gosta de ação. Enquanto palavras de afirmação, nessa linguagem a pessoa quer o elogio, a validação. Quando se fala de atos de serviço, a pessoa se sente amada quando você faz algo por ela. Então, mais do que palavras aqui, é partir para ação, tá certo? E a linguagem do toque físico. Essa linguagem do toque físico é aquela pessoa que vai se sentir amada quando você comunicar, principalmente pela comunicação não verbal. Ou seja, não é apenas o que você diz ou o que você faz, mas principalmente aquilo que você expressa no toque. Pode ser em um abraço, né? A forma como você vai demonstrar afeto para essa pessoa. E eu trouxe, gente, só lembrando, a live não vai ser apenas sobre esse livro, tá? É só a introdução do primeiro tópico, ok? Então fiquem aqui comigo, vai ter muita coisa boa ainda hoje pra gente compartilhar. Então lembrando, para você poder se comunicar com amor, o primeiro pilar é você identificar a linguagem de amor da pessoa que você se relaciona, a principal linguagem. O que o pesquisador, o Gary Chapman, ele vai explicar? Que todos nós temos essas 5 linguagens, mas em proporções diferentes. Geralmente 2 das linguagens é que vão ser predominantes em nós. E por que a gente tem que conhecer em primeiro lugar a nossa linguagem para depois conhecer a do outro? Porque o pesquisador, gente, ele vai explicar também um ponto muito interessante, que é o seguinte, que a maioria dos nossos problemas da falha de comunicação em um relacionamento vai acontecer porque nós estamos falando em linguagens, em códigos diferentes. E por serem códigos diferentes, não vai ter uma interpretação clara. Ou seja, a forma como você comunica amor, para você, geralmente vai ser na sua própria linguagem. Mas por que talvez o outro, então, não vai se sentir amado e a comunicação aí não flui? É porque você tem que aprender a linguagem, o código do outro. Se você não falar, se você não comunicar no código que o outro entende, como ele vai se sentir amado, então não adianta. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu tenho 2 linguagens de amor principais. Depois vocês leiam o livro, tá, gente? Pra vocês descobrirem a de vocês e também das pessoas da sua família, que vai ajudar muito no relacionamento de vocês e na comunicação. A minha primeira, eu acredito, né, após ler o livro, que é palavras de afirmação. E segundo, tempo de qualidade. Geralmente, são 2 formas, então, que por eu me sentir amada por essas 2 linguagens, por meio desses códigos, geralmente é como eu expresso o amor também quando eu comunico, seja em família, com amigos, com colegas de trabalho. Geralmente eu gosto muito de valorizar o outro através das palavras, reconhecendo aquilo que eles fazem de bom, quão valorosos eles são. Isso entra nas palavras de afirmação. E o tempo de qualidade, que eu prezo muito essa questão de comunicar olhando nos olhos, de gerar conexão com quem eu tô ali comunicando. Quem mais tem essas linguagens? A Elza falou, a minha é tempo de qualidade. Que bacana, ó, nós 2 então temos essa mesma linguagem, né? A minha mãe colocou aqui... os meninos, né, os meus sobrinhos, vou deixar um beijo para eles, aproveitando que a minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Arnaldo Neto, Arthur, Laura, Fernando e Pepete, te amo muito vocês são lindos e muito queridos, tá certo? Então, na prática aqui eu já fiz um exercício, né? E agora trazendo então para o casal, que hoje eu falei que a gente ia comentar sobre isso, né?
Eu vejo que a linguagem principal, assim, meu esposo vai estar, ele vai poder confirmar, né? Na minha opinião, uma que predomina no Marcos é a linguagem de atos de serviço. E lembra que eu falei para vocês que também serve para família? A minha mãe também, eu vejo muito clara essa linguagem dela, do atos de serviço. A minha irmã entrou, Geise, olá, Geise, Marli, tudo bem? Ó, gosto de olho no olho, isso mesmo, Marli. Eu também gosto, porque aí a gente consegue saber se a pessoa está concentrada, a gente consegue ler também a expressão facial, que faz parte da comunicação não verbal, né? Muito bom. Então, pessoal, vou dar o meu exemplo agora, eu e o Marcos, meu marido, né? Então é o seguinte, linguagem principal, então o código que ele comunica amor e que ele recebe essa interpretação do amor é qual? É através de ações, certo? E eu já sou o quê? Mais das palavras, que são as palavras de afirmação. Então, olha que interessante, eu vou contar uma história pra vocês. No começo do namoro, no início do relacionamento a gente tá conhecendo o outro, né? Assim, e a comunicação ela é essencial nessa fase, porque a gente tem que ser sincero um com o outro pra gente se conhecer melhor, né? E ter amor e sabedoria aí, né, também nesse processo da conquista, de cativar o outro, certo? E aconteceu uma situação em que aí eu lembro que assim, eu tinha ficado um pouquinho chateada e a forma como ele foi comunicar amor foi como? Eu estava esperando um pedido de desculpa. Quem aí palavras de afirmação talvez vai poder ver, concordar comigo. Tava esperando aquela declaração de amor, ou então uma cartinha, um bilhete. Porque lembra que a linguagem, o meu código é passando por palavras? Então eu esperava algo nesse sentido, né? E aí ele chegou na minha casa e chegou com uma torneira. Eu pensei, que é isso, gente? Que torneira é essa? E é porque a torneira da minha casa tava precisando trocar uma peça da cozinha. E aí ele foi trocar a torneira e eu chateada pensando, nossa, ele não vai nem falar, né? Que não vai falar nada de bonito, de romântico para pedir desculpa. Mas como ele estava, hoje eu entendo, mas na época não, depois que eu li o livro eu entendi. Como ele estava comunicando amor, pessoal, através da linguagem dele, do atos de serviço. Então, já que ele via que a minha casa precisava trocar a torneira, o que ele pensou? Já sei, eu vou deixar ela feliz trocando a torneira, porque é algo que tá precisando fazer. Só que, então olha que interessante, ele comunicou amor, certo? Ele comunicou amor, mas ele usou a linguagem dele principal. E a minha linguagem principal, que é palavras de afirmação, eu estava esperando o que em troca? Palavras carinhosas e tudo. Então, olha aí, gerou um ruído de comunicação. E como que a gente resolveu? Gente, depois que eu li esse livro, eu fui entender, que aí eu fui me conhecer e conhecer ele. Então, leiam depois essa obra, tá? As 5 linguagens do amor, porque aí eu entendi isso, então, que não adianta também eu querer amar, né, o meu esposo e os meus familiares apenas na minha linguagem. Você e eu temos que identificar o código do outro. Qual que é o código, a linguagem que a pessoa vai se sentir amada. Aí você vai criar suas estratégias de comunicação focado nesse código. Lembra aí desse exemplo de você estar num outro país, por exemplo? Se você chega lá e tenta falar português, as pessoas talvez não vão te entender. Agora, se você passa a reparar as placas, né, os sinais ao seu redor, vai aprendendo uma palavra aqui, outra ali e fala com a pessoa daquele idioma, ela vai te entender. Assim funciona também nos relacionamentos e na comunicação com amor, certo? Ou vocês vão lembrar de mim agora, né? Então lembrem, se alguém da sua família que tem essa linguagem do atos de serviço como código principal, como ela vai interpretar a sua comunicação de que ela é amada por você, você precisa então partir mais para as ações do que para as palavras. E lembrando que a comunicação, pessoal, ela é verbal e não verbal. Então entra muito nisso. Não verbal é você demonstrar que você se importa com o outro por ações, não apenas por palavras. Então a comunicação abrange tudo isso, tá certo? Agora então a gente vai para o nosso segundo ponto da live.
Gislene, então você me pergunta, como que eu posso me comunicar com amor para ter relacionamentos saudáveis, seja com meu cônjuge ou com os meus familiares? Primeiro ponto, eu dei a dica do livro Descubra o Código, a linguagem que o outro se sente amado. Descubra o seu e vocês vão alinhar essa comunicação. Segundo pilar é você entender o perfil de personalidade do seu familiar, porque também cada um tem o seu jeito de comunicar. E aqui eu vou trazer um outro exemplo que eu aprendi muito com meu esposo sobre a habilidade de comunicar nesse ponto, que eu dei o nome de comunicação resolutiva. O Marcos, eu aprendi muito com ele a usar a comunicação para solucionar demandas. E é engraçado porque isso também era um ponto que gerava ruído no início. Porque às vezes eu queria abrir o coração apenas para ser ouvida. Mulher tem muito disso, né? Quem é mulher aí vai poder dizer. É o sangue Dornelas. Gostei, meu tio, minha tia. Um beijo, chamar-se tio Wellington. Gente, então é o seguinte, quando a gente às vezes quem tem esse perfil, né, de querer falar para ser ouvido, você às vezes só quer ali um ombro para te ouvir. Mas o perfil dele de personalidade, mais pro racional, o analítico, ele escutava e queria dar uma solução, o que é algo bom. Mas quando eu não entendia essa forma de comunicação, essa linguagem, aí o que acontece? Vê se isso acontece na sua casa. A pessoa quer ali te dar uma solução e você quer apenas ser ouvido. Isso pode gerar também atritos por falha de comunicação. Mas uma vez que você descobriu o perfil de personalidade dos membros da sua família, do seu companheiro, da sua companheira, vai ficar mais fácil de você se comunicar com ele. Por quê? Hoje eu já entendi que quando eu for trazer algum problema, a forma dele se comunicar nesse contexto é querer pensar numa solução. Até mesmo porque além da personalidade, né, amor, tá por aí, ele é engenheiro, então engenheiro civil no trabalho todo dia lida com essas questões, como gestor de pensar solução de demandas. Você tem esse perfil? Esse perfil que quando você escuta um problema de alguém da sua família, você quer logo dar uma solução? Você usa da comunicação resolutiva? Isso é um ponto muito bom que eu aprendi, inclusive, a usar isso na minha vida profissional, quando é uma reunião de equipe, por exemplo, para você ser mais objetivo, direto ao ponto. Só tenham esse cuidado de conhecer, então, pensa aí nos membros da sua família, o que é característico de cada um na comunicação deles, tá certo? Porque aí vocês vão comunicar melhor na linguagem um do outro. Então, o primeiro pilar é saber quais das 5 linguagens do amor a pessoa da sua família, o seu cônjuge, né, quem você se relaciona, tem. O segundo pilar é você descobrir a linguagem própria da pessoa, porque cada pessoa também desenvolve uma linguagem própria. No caso dele, que eu aprendi, eu levo isso para minha vida hoje, é a comunicação resolutiva, ok? E o terceiro pilar para a gente caminhar, então, para o fim dessa live é você desenvolver uma linguagem própria, um código próprio com a pessoa que você ama. Como isso, Gislene? Você pode criar, né? Você, seu esposo, sua esposa, ou em família, vocês podem criar palavras que só vocês vão entender. Vocês podem criar deixas, né? Por exemplo, já viu quando um quer ir embora, que tá cansado? E aí não quer falar que tá cansado, porque às vezes ali tá em frente a familiares, a amigos, fica constrangido, né? Então, qual é o código que você usa para comunicar com essa pessoa de que você tá cansado e quer ir embora? Me contem aí. Isso acontece, né, pessoal? Então, o que acontece? Vocês vão criar, então, uma linguagem própria também da pessoa que você ama, se relaciona, para que vocês evitem também conflitos e ruídos na comunicação. Então, criem uma deixa de tá na hora de ir embora, pensa algum sinal, pode ser uma expressão no rosto, né, aquela piscadinha, ou falar alguma palavra. Criem também entre vocês, vocês podem criar apelidos, nomes especiais. O importante é criar um alfabeto próprio, vamos assim dizer, um código próprio, porque isso, além de aproximar você da pessoa que você ama, vocês vão
ajudar vocês mesmos a não terem problemas na interpretação em situações mais delicadas, principalmente situações em público, tá certo? Então, eu vou fazer aqui agora uma revisão para a gente poder abrir para as perguntas, tá? Então, se vocês perguntarem, Gislene, como eu posso me comunicar com amor para ter relacionamentos saudáveis na minha casa, com meu esposo, esposa, com meus pais, filhos, irmãos, parentes? Eu estou trazendo nesse sentido porque faz parte da série Comunicação em Família, essa live, ok? Primeiro ponto, então, deixei aqui a sugestão para quem chegou depois, o livro As 5 Linguagens do Amor, do autor e pesquisador Gary Chapman. Descubra, então, qual é o código que você tem que usar para se comunicar com o outro e o outro se sentir amado por você. Não adianta você comunicar usando a sua linguagem, se não é a linguagem que o outro vai entender. Lembra do exemplo de você estar no exterior, por exemplo, você fazendo uma viagem aí para fora? Se você falar na língua do outro, ele vai te entender, senão vai gerar ruídos na comunicação. Lembra desse exemplo. O segundo ponto é... Opa! Esbarrei aqui na luz. O segundo ponto é você... Vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram. O segundo pilar é você descobrir a linguagem própria da pessoa, relacionada ao perfil da personalidade, porque cada um de nós, de acordo com os nossos perfis de personalidade, aquilo que é mais predominante nas nossas características, a gente vai ter um jeito único, singular de se comunicar, que é o que faz a essência de cada ser humano. Por isso que eu comento que técnicas são muito úteis para a gente lapidar a habilidade de comunicação, mas a gente sempre tem que carregar junto com a técnica a nossa essência, que isso Deus deu especialmente para cada um de um jeito. Então descubra essa essência da comunicação do outro. Como ele, então, expressa amor e quer que você expresse amor por ele também pela comunicação. Resumindo, a linguagem própria de acordo com a personalidade. E o terceiro ponto é você criar uma linguagem própria do casal, da família, ok? Para que vocês tenham aí mais empatia, mais amizade entre vocês e que principalmente quando vocês estiverem em público, que talvez não vão poder falar diretamente aquilo que querem para não gerar problemas, né? Para respeitar quem está ao redor. Lembre da comunicação não verbal. Às vezes aquela piscadinha já diz muita coisa, ou uma levantada de sobrancelha. Enfim, combinem entre vocês que vai ser muito útil vocês terem uma linguagem própria também. E pra gente encerrar essa live, pessoal, eu trouxe uma outra sugestão de livro que eu gosto muito, que eu uso, né? Tenho até que usar mais, né? Tanto livro para ler, tantos livros interessantes, mas nós ganhamos, eu e meu esposo Marcos, de casamento dos pastores Ari e Helena. Um beijo, irmão Ari e Helena, e eles são os fundadores aqui da nossa igreja Shalom em Uberlândia. Gente, são eles e assim, um casal e uma família extraordinário. A gente tem muito a aprender com esse casal inspirador. Eles já têm mais de 50 anos de casados. Olha que bonito, gente. Então, se tem alguém também, um casal, né, que a gente aprendeu sobre comunicação, foi com eles e eles nos deram, olha, esse livro. E esse livro é muito interessante, é do mesmo autor, o Gary Chapman. Ele se chama Linguagens de Amor, só que diferente do outro, que o autor vai explicar mais a pesquisa dele e como você vai entender as linguagens para você se comunicar e ter um relacionamento saudável. Nesse livro são estudos, né, leituras inspiradoras que você pode fazer uma por dia. Inclusive tem até a data, ok? Então é uma leitura por dia para você fazer com a pessoa que você ama e vocês aprenderem juntos, então, a cada vez mais se comunicarem com amor, usando a linguagem certa do código um do outro, da sabedoria e principalmente a linguagem perfeita do amor, que é a linguagem que Deus nos ensinou. Deus nos ensina o quê? Que a gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que desenvolver o amor próprio, porque só assim a gente vai estar preparado para amar as pessoas ao nosso redor. E essa linguagem perfeita do amor
que é Deus Quem Nos Ensina. Esse autor também ensina muito sobre ela, então vale a pena, tá certo? Conferir esse livro.